Bom dia, amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a que momento que você vai estar assistindo esse vídeo que nós estamos gravando aqui, né? Mas que você se sinta assim agraciado com a nossa saudação, ok? Aqui é o Conectado 7. Eu sou o professor Orivaldo Azevedo, né? Professor de História e Filosofia e obreiro bíblico. Tenho uma graduação em teologia, né, que ainda estou complementando. Eu quero, antes de começar o estudo de hoje a gente vai estudar sobre fidelidade, Jesus e a fidelidade. Eu quero fazer uma propaganda para vocês aqui desta série, tá? Chama-se Série Conflito, tá? Da Casa Publicadora Brasileira. Aqui nós temos 5 livros aqui, que faz parte daquela série O Grande Conflito, né, da escritora norte-americana Ellen White, ok? Nós temos aqui o livro Patriarcas e Profetas, que são os escolhidos, o Profeta e Reis, que são os ungidos, Desejado de Todas as Nações, o Libertador, Atos dos Apóstolos, os Embaixadores, e o Grande Conflito, o livro O Grande Conflito, que é os Resgatados, o Grande Conflito ou a Grande Controvérsia, tá ok? Então, se vocês quiserem adquirir esse produto para Cuiabá e Várzea Grande, eu levo até vocês no valor de R$35, ok? Eu adquiro esse produto aqui no valor de R$15 e estou levando até você a R$35, tá ok? A R$35, que é pelo valor, pelo conteúdo que tem esse produto, né? É irrisório esse valor, vamos dizer assim, né? Hoje com R$35 você não compra nenhuma pizza, não é verdade? E aqui você tem 5 livros, tá? É o resumo de toda a história da humanidade, desde a queda de Lúcifer no céu, a vinda de Cristo, toda a história da humanidade, a vida de Jesus, dos apóstolos, da igreja cristã, na época do período da Reforma Protestante, Martinho Lutero, toda a história, né, até os dias atuais, até o começo da pregação do Evangelho, da volta de Jesus, desde 1844 para cá, o período do juízo investigativo, a volta de Jesus no futuro ainda, né? No nosso atual futuro, né? Nós estamos aqui no presente, no atual futuro, a volta de Jesus, como que será a vida depois, né? Na eternidade, no milênio, segundo o que descreve a Bíblia Sagrada. Então a escritora é uma escritora muito fantástica, né? Ellen White é catalogada na Biblioteca de Washington e catalogada no mundo como a escritora mais produtiva, a mulher mais produtiva em escritos do século XIX para o século XX, Ellen G. White, Ellen Gould White, né, que morreu em 1915, ela já falecida, mas ela deixou coisas escritas fantásticas sobre administração, sobre saúde, sobre a história da humanidade, sobre profecias, conhecimento bíblico, as coisas que ela fala sobre saúde, por exemplo, sobre coisa de vírus, sobre tratamento natural, sobre alimentação, tem levado uma reforma assim de saúde em milhões de médicos pelo mundo afora, em milhões de nutricionistas pelo mundo afora, que tem levado os conselhos, os aconselhamentos de Ellen White para a sua vida prática e tem visto o resultado na sua saúde, né, na sua saúde física, né, e psicológica. Ela fala coisas de psicologia, coisas assim sobre psicanálise, psicologia, fantástico. Quem está estudando psicologia, né, como eu, por exemplo, que sou um estudante de psicologia, estou estudando psicologia, é fantástico. Minha filha é psicóloga, a Melissa Marcasso, Melissa de Azevedo Marcasso, psicóloga, mora no Canadá, e ela pode falar para vocês assim, quando vocês entrarem no Instagram dela, Melissa Marcasso ou Melissa Azevedo, ela fala coisas maravilhosas sobre Ellen White, que ela tem usado na prática, junto aos pacientes dela, fantástico. Então, Ellen White é uma das escritoras mais profícuas do mundo. E ela é escritora desses 5 livros que eu acabei de falar para vocês. E também é escritora do livro O Grande Conflito. Aqui, ó, Ellen White. Essa aqui está na edição da IAGE, né? IAGE é uma editora lá de Capitólio, em Minas Gerais. A Grande Controvérsia. O Grande Conflito, em inglês, The Great Controversy. Ou A Grande Controvérsia, tá? O Grande Conflito. Eu tenho relido novamente. Esse livro eu já li. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu li O Grande Conflito. Estou relendo ele novamente. Estou lendo novamente, depois que ler, tá aqui, eu vou ler também da série Conflito. E estou lendo novamente toda a série Conflito. E tem feito grande transformação na minha vida. E eu estou começando a fazer também, assim, além da série Conflito que eu estou lendo, e eu estou recomendando para você,
Eu estou lendo tudo que é a respeito de Cristo. Então, Caminho para Cristo, Vida de Jesus Desejado, né, que está na série Conflito das Nações, O Maior Discurso de Cristo, O Maior Discurso de Cristo, qual que é o outro mesmo? Parábolas de Jesus. Então, esses livros de Ellen White eu estou lendo. E tem feito uma transformação fantástica em mim e tem me ajudado também na minha profissão, né, nos meus trabalhos. E aqui nos estudos bíblicos de hoje, Jesus e a fidelidade. É o tema de hoje, Jesus e a fidelidade, ok? Vamos ler primeiro Lucas 19, 11 a 27, que é o texto sobre a parábola das 10 minas, tá? Lucas capítulo 19, 11 a 27. Lucas é o Evangelho, né, de Lucas, capítulo 19, 11 a 27. Lucas 19, 11 a 27, conta essa parábola das 10 minas. Vamos lá então. Lucas 19, 11 a 27. Diz assim: Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, por isso Jesus disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: Você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: Servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros? E disse aos que estavam ali: Tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: Pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Puxa vida! Que recado é esse? Que coisa é essa? Que parábola é essa? A parábola das 10 minas, né? No reino de Deus, aqui Jesus está falando sobre fidelidade. A fidelidade é um ponto fundamental. Segundo o relato bíblico, certo homem deu a seus 10 servos a mesma quantidade de minas, uma moeda grega ou cujo valor era equivalente a 100 dias de trabalho. Um dos servos atendeu a única orientação: negocie até que eu volte, e conseguiu 10 vezes mais. Outro trouxe 5 vezes mais, cada um conforme sua capacidade. Entretanto, o servo infiel não fez nada, e a mina que a princípio lhe havia sido confiada foi entregue ao que tinha mais. Seja fiel até a morte. Aqui é o conselho do Senhor em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Apocalipse 2, 10 diz assim: Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Porque a fidelidade a Deus é importante em nossa caminhada espiritual. Porque ser fiel a Deus é muito importante na nossa caminhada espiritual. A fidelidade, meus queridos,
é uma palavra que vem do latim e significa preservar as características originais. Ser fiel à referência. Fidelidade é sinônimo de lealdade e honradez. Como cristãos, nosso maior exemplo de fidelidade é Jesus. A Bíblia relata que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Cristo foi fiel ao Pai e ao plano de salvar a humanidade. Seu amor foi tão grande que nos ofereceu não apenas o melhor que tinha, mas tudo. Ele entregou a si mesmo. Então, neste estudo, nós vamos aprender mais sobre a fidelidade que Deus nos inspira a praticar em nosso dia a dia. É incrível, como já aconteceu, eu estou na igreja desde os, vamos dizer assim, dos 8, 9 anos de idade. Eu fui batizado aos 15 para 16, mas eu estou na igreja adventista desde os 9 anos de idade, eu estou com 59. Então, eu fico pensando quantas pessoas da minha época que receberam essa mesma mensagem, né, desde a minha época para cá, e foram meus amigos na igreja, crescemos juntos, tal, que hoje não está mais na igreja. Eu pergunto assim, cadê fulano, cadê ciclano? Não está mais na igreja. Lógico, muitos já faleceram também, muitos já não estão mais entre nós, né? Já faleceram, mas muitos que eu conheço já saíram desse caminho. E eles receberam muitas instruções, eles estudaram bastante a Bíblia, né? Eles foram pessoas que produziram muito, né? Inclusive pessoas que na época no MV, MV era Missionários Voluntários, tá? MV é uma sigla para Missionários Voluntários. Então, desde a época da MV, né, que a gente saía para pregar o Evangelho, para dar estudos bíblicos, para visitar pessoas, para ir para hospitais, para ir para os presídios, a gente dava estudo bíblico no presídio, a gente visitava os hospitais, cantando, falando do amor de Deus, cantamos no coral juntos, nós tínhamos vários corais, nós tivemos vários grupos musicais aqui em Mato Grosso, na Igreja Central, quando a Central ainda era na Barão de Melgaço, e depois a Central foi aqui para o Barrarião, depois eu vim aqui para o CPA, né? Cantei aqui no CPA 2, depois vim para o CPA 3 e agora no CPA 4, no distrito do CPA 4, estamos aqui na igreja do CPA, no distrito do CPA 4, na igreja do Dr. Fábio 2. Então eu fico pensando assim, quantas pessoas, né, receberam o Evangelho, conheceram a palavra de Deus e hoje não estão mais? Qual que é a diferença, né? É que uns foram fiéis a Deus. Eu lembro que quando eu recebi o meu cartão de batizado, o meu cartão de batizado, eu já fui rebatizado outras vezes, porque eu aprontei nas minhas juventude, mas sempre tem escrito no certificado de batismo, aquele texto de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 2, verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. Então, fidelidade. Se você tem um relacionamento com Deus, esse relacionamento tem que perdurar para o resto da vida, né? E aí vamos ao estudo de hoje. O primeiro texto sobre fidelidade nós encontramos em Mateus capítulo 6, verso 33. Lembre-se que esse é o estudo número 14, tá ok? Jesus e a fidelidade. Qual deve ser a prioridade da minha vida? Mateus 6, 33. Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33. Aqui diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, qual deve ser a prioridade da minha vida? Buscar primeiro Deus, o reino de Deus e a sua justiça, né? Pergunta número 2. Em última instância, graças a quem nós obtemos nossos bens? Pergunta número 2, 14:2. Em última instância, graças a quem nós obtemos nossos bens? A gente fala muito sobre bens, dinheiro, né? Eu estou muito preocupado com dinheiro e às vezes o dinheiro me afasta de Deus. O principal Deus desse mundo são as riquezas, são o dinheiro. E por causa da infidelidade a Deus em relação ao dinheiro, muitos se abandonam a fé, tá? Mas graças a quem nós obtemos aí nossos bens? Deuteronômio capítulo 8, 17 a 18. Deuteronômio capítulo 8. Rapaz, eu abri em cima, ó. 8, eu fico feliz. 8, 17 e 18. Olha, abri em cima.
Deuteronômio 8, 17 e 18. Diz assim: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas. Então, as pessoas que abandonam a Deus por riqueza desse mundo ou pelas coisas desse mundo, na verdade, elas nunca foram fiéis a Deus, nunca foram realmente fiéis. O mais importante para ela nunca foi Jesus, nunca foi Deus. Sempre foi dinheiro, riqueza, poder, status, né? Ostentação, aparência, orgulho, vaidade, né? Então, se você abandona Deus por outra coisa, por outros motivos quaisquer, será? Não é realmente fiel, né? E Deus fala que nós adquirimos as coisas não pela força do nosso braço, não pela nossa intelectualidade, pela nossa capacidade, pelos nossos talentos, não. Mas as coisas que nós conseguimos é graças ao quê? Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas. É Deus que nos dá tudo, inclusive forças físicas, intelectuais, espirituais, capacidade, etc. e tal, para conseguirmos riquezas, para conseguirmos coisas, né? Então, em primeiro lugar é Deus. Em primeiro lugar na minha vida tem que ser Deus. Pergunta número 2, aqui o comentário da pergunta número 2. Tudo o que temos é um presente de Deus, pois é Ele quem nos dá forças para trabalhar e conquistar nossos objetivos. Ter consciência disso nos ajudará a desenvolver uma perspectiva correta acerca das bênçãos materiais. Pergunta número 3. Do que devemos devolver o dízimo? A gente precisa entender o que é dízimo e o que é oferta. O que é dízimo? Vamos ver lá em Gênesis capítulo 28, de 20 a 22. Gênesis 28, 20 a 22. Gênesis 28. Gênesis 28, 20 a 22. Diz assim: Jacó fez também um voto, dizendo... Lembra que Jacó teve aquele sonho, quando ele colocou a pedra como travesseiro num lugar chamado Betel, lugar da presença de Deus, onde Deus estava presente? Então, ele estava fugindo de Esaú, estava indo... foi ao encontro do seu tio, foi para outras terras, né? Foi para de Padã Arã, e lá ele encontrou Labão, aí conheceu a esposa dele e tal. Estava fugindo de Esaú, porque ele tinha enganado Esaú. E aí ele dormiu num determinado lugar e usou uma pedra como travesseiro. Essa pedra, depois que dormiu, ele teve um sonho, né? Nesse sonho, Deus apareceu para ele em forma de uma escada e os anjos subindo e descendo por essa escada. Mais tarde ele foi entender que essa escada era o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, que representava essa escada que liga Deus aos céus, à terra, né? A terra aos céus. E que a partir daquele momento ele começou a adorar a Deus e ele fez essa promessa aqui. Ele fez uma promessa para Deus, olha só. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente lhe darei o dízimo. Então Jacó fez um pacto com Deus e devolveu o dízimo. O que é dízimo? Dízimo é o seguinte: tudo que você ganhar, tudo que você conseguir com o seu trabalho, com seus esforços, 10% você separa para Deus. Esse 10% não é seu, é de Deus. Então, na verdade, você está devolvendo o dízimo. Aqui ele fala assim: lhe darei o dízimo. Na verdade, você devolve o dízimo, porque você fez um pacto. 10% de tudo que você ganha pertenceria a Deus. Isso é dízimo. Então, devemos devolver a 10ª parte de tudo que Deus nos der. Assim como fez Jacó, a experiência angustiante do patriarca que fugia para salvar a vida nos mostra que nunca é tarde para nos comprometer com o Senhor. Impressionante que a partir daquele momento que Jacó fez esse pacto com Deus, ele cumpriu essa fidelidade nesse pacto, ele começou a enriquecer, e tudo que ele fazia multiplicava, tudo que caía na mão dele multiplicava, e ele se tornou uma pessoa muito rica. Jacó se tornou muito rico. Ele saiu praticamente só com a roupa do corpo, fugiu do seu irmão. Quando chegou na terra de Padan, ele foi crescendo, trabalhou por 14 anos lá, trabalhou bastante ali. Ele foi enganado várias vezes pelo Labão, né, que era o sogro dele,
que acabou sendo sogro dele, que era o patrão dele. Ele foi enganado várias vezes, mas mesmo no engano, mesmo na perseguição que ele sofreu ali, ele enriqueceu. E ele sempre devolvia a 10ª parte de tudo que ele ganhava era de Deus. Ele fez o pacto, né? Então aqui a pergunta número 4: para que os dízimos serviam no passado e servem hoje? Para que os dízimos serviam no passado e servem hoje? Vamos lá, Números aqui, capítulo 18, verso 21. Números 18, 21. Números 18, 21 diz assim: aos filhos de Levi, que é uma dos filhos de Jacó, que depois se tornaram uma tribo, os filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Então, aos Levi era dado a 10ª parte. Então aqui diz assim que em Israel os dízimos serviam para suprir as necessidades dos sacerdotes e levitas, que não tinham uma herança territorial como as demais tribos, né? Então, na época de Israel, a 10ª parte de tudo que os israelitas, né, tudo que o povo de Deus dava, ficava para a tribo de Levi. Para a tribo de Levi. Então era para... e os levitas não ganharam territórios, né? Eles eram sustentados por outras demais tribos com a 10ª parte de todos os seus ganhos. Então os levitas, as responsabilidades dele era trabalhar para Deus, única e exclusivamente trabalhar no serviço de Deus. Agora, para que os dízimos serviam no passado e servem hoje também? Malaquias 3:10. Malaquias capítulo 3, verso 10. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, né? Malaquias capítulo 3, verso 10. 3:10. Tragam todos os dízimos, toda a 10ª parte de tudo que você ganha, traga todos os dízimos à casa do tesouro. Que casa do tesouro é essa? Para que haja mantimento na minha casa. É a casa de Deus, o templo, a igreja, né? Para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Então Deus fala para trazer o dízimo para a casa de Deus, né? Para a igreja. E ele fala assim, ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Então ele promete derramar sobre nós bênçãos sem medida para aqueles que são fiéis, os fiéis do dízimo. É uma promessa do Senhor aqui. Então podemos cobrar ele na promessa dele, né? Porque ele não negará em cumprir sua promessa. Então os dízimos proviam mantimento para a casa do Senhor. Assim, os sacerdotes e levitas poderiam se dedicar exclusivamente ao trabalho de Deus, tá? Pergunta número 4. Para que os dízimos serviam no passado e servem hoje? 1 Coríntios, agora Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 9, 13 a 14. 1 Coríntios, capítulo 9, 13 a 14. Coríntios vem logo depois de Romanos 9, 13 a 14. Diz assim: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, o dízimo é para alimentar quem vive do evangelho. O dízimo é para sustentar os pastores, as pessoas que trabalham na igreja, tá? Os líderes, professores nas escolas, os que trabalham nos hospitais, os que trabalham nos sanatórios, todos que estão dedicados à obra de Deus. Então o dízimo é para essa finalidade. Então quando eu devolvo o dízimo de tudo que eu ganho, do meu salário, de tudo que eu ganho durante a semana, durante o mês, durante o ano, né, que eu devolvo 10%, é para essa finalidade, tá? O dízimo é 10% de tudo que eu ganho para ajudar na casa de Deus. Então vocês sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, tá? Então hoje os dízimos são usados para a manutenção do ministério, pois os que pregam o evangelho devem viver dele. E a pergunta número 5, para que servem as ofertas? Agora vem sobre as ofertas, tá? Ofertas, Êxodo capítulo 35, 29. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 35, verso 29. Êxodo 35, opa, desculpa aí, gente. Sem querer eu esbarrei aqui. Êxodo 35,
29. Êxodo 35, 29 diz assim: os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Então, oferta é uma coisa voluntária, tá? Então, as ofertas é diferente do dízimo. Eu dou uma quantia aqui porque eu fiz um pacto, eu me voluntariei, então eu vou dar tantos aqui de porcentagem da minha oferta. Então, as ofertas têm o objetivo de suprir as necessidades da obra de Deus também, tá? As ofertas também têm esse objetivo de suprir a obra de Deus também. Mas aqui na B, diz assim que por que servem as ofertas? Para que servem as ofertas? Agora, se eu estou dando oferta, mas para que vai servir a oferta se eu já dei o dízimo, né? Primeiro, Crônicas 29, 9 a 16. Primeiro Crônicas 29, 9 a 16. Crônicas vem depois de 2 Reis. Primeiro Crônicas, capítulo 29, certo? Eu estou aqui no 19, é 29. Crônicas 29, 1 Crônicas 29, 9 e 16. Então aqui no verso 9 diz assim: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Verso 16: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar